Olá, está no ar o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje, o nosso tema é Jesus e o Espiritismo. Estaremos com o nosso convidado Flávio Rei de Carvalho, que é secretário e pesquisador do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Brasileira. Encontro Fraterno é o Espiritismo na sua TV. Flávio, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre essa questão de Jesus e da importância do Evangelho para nós. Para começar, então, quem é Jesus? A pergunta quem é Jesus é uma pergunta bastante complexa, porque Jesus, ele extrapola em muito a nossa compreensão. Mas, com base no que alguns espíritos nos disseram e com base no que há no Livro dos Espíritos, nós entendemos que Jesus é nosso guia e modelo. Emmanuel vai dizer no A Caminho da Luz que Jesus é o governador espiritual de nosso planeta. Ele é o responsável por tudo que corre no nosso planeta, por tudo que ocorre pela introdução da vida, pela criação dessas formas de vida e pela condução dessas vidas. Então, Jesus, fora isso, a gente acrescenta também que ele é o espírito mais evoluído que já passou por aqui, o que tem maior luz. Emmanuel coloca também no Consolador que Cristo, que é um espírito puro, mas entre os espíritos puros há também esses espíritos crísticos, que é o que está no topo da hierarquia dos espíritos puros. E Jesus é esse espírito crístico que rege e governa o nosso planeta. Qual que é o papel e a importância de Jesus, então, para o nosso planeta Terra? Jesus no nosso planeta, seguindo essa linha que a gente já disse, do guia e do modelo, para nós ele simboliza aquilo que nós podemos nos tornar um dia, dentro da ideia de evolução e dentro da ideia de eternidade do espírito. Então, a nós é fadado que nos desenvolvamos e nos tornamos também puros, não sei se tanto quanto, mas algo próximo disso. Então, para nós, ele é esse guia e modelo. Guia e modelo por quê? Porque é algo que a gente pode se referenciar e algo que a gente pode se espelhar. Quando a gente fala guia, é interessante a gente fazer uma analogia. Antigamente, os navegadores, antigamente assim, século XVI, naquela época, quando eles navegavam pelos oceanos, eles se guiavam pelas estrelas para chegar em terras, às vezes que eles não sabiam se existiam ou não. Mas durante muito tempo, mesmo sabendo se estavam indo na direção certa, eles se guiavam pelas estrelas. O objetivo deles naquele momento imediato não era alcançar a estrela e nem dava para eles alcançarem essas estrelas. Mas eles olhavam para ela e sabiam, naquela direção eu vou encontrar algo. Jesus para nós é um pouco isso. A gente ainda não compreende totalmente ele, não sabe totalmente o que ele significa, mas para nós ele é essa estrela que nos dá a direção, nos dá o norte e nos dá esse caminho a seguir. Então o papel de Jesus e a importância para nós é isso. Emmanuel vai ter uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 133, que ele vai falar da hegemonia de Jesus. Nesse capítulo ele vai dizer que os profetas do Velho Testamento, os filósofos da nossa história, que estão retratados na história, eles foram, na verdade, luzes refratadas, podemos dizer assim. Ou seja, é a semelhança do que acontece com a claridade da Lua. A Lua reflete a luz do Sol no nosso planeta, não é uma luz direta. O que ele nos diz é que Jesus foi o único momento em que nosso planeta recebeu luz direta entre nós. Então Jesus é como se fosse a luz do Sol direta que conviveu com a gente e para nós essa referência. Até hoje essa luz que nos dá vida e vida em abundância. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A nossa indicação de leitura para essa semana é Fonte Viva. É um livro extraordinário de Emmanuel,
você abre ao acaso e encontra uma página que responde a questões íntimas. Faça a experiência. Fonte Viva de Emmanuel. Em Goiás, nós espíritas participamos do Carnaval de um evento diferente. Trata-se do Congresso Espírita Estadual, onde aproveitamos esse período carnavalesco para encontrar amigos, estudar, confraternizar, tudo com o apoio de excelentes estudiosos da doutrina espírita de nosso país. Trata-se de um evento para toda a família, crianças, jovens, adultos, em locais adequados, com a temática adequada para cada faixa etária. Venha estar conosco neste próximo Carnaval, em 2014, do dia 1º a 4 de março, no Centro de Convenções. Lá estarão Divaldo Pereira Franco, Sérgio Lopes, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida, Otacílio Rangel, Rossando Kingsley e tantos outros palestrantes que nos levarão a reflexões acerca do Evangelho. Faça já a sua inscrição no site da Federação, www.feego.org.br. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno, hoje falando sobre Jesus e o Espiritismo, com o nosso querido companheiro Flávio Rei de Carvalho, que é do NEP da FEB. Flávio, quais são os desdobramentos da vinda de Jesus à Terra? Jesus, conforme Emmanuel nos explica em A Caminho da Luz, a vinda dele significou o fato mais importante da história da humanidade. Com ele, a gente pode dizer que, em termos históricos, essa humanidade se dividiu em dois. Uma humanidade antes de Cristo e uma humanidade depois de Cristo. Isso é um parâmetro que está presente até hoje em nossas vidas. Quando nós falamos que nós estamos no ano de 2013, o referencial é a vinda do Cristo. 2013, depois de Cristo. Então, só por aí a gente vê a importância da vinda de Jesus. Fora isso, em termos espirituais, a gente pode dizer que com Jesus o nosso planeta entrou em uma nova fase, em um novo ciclo evolutivo. Então, com Jesus, um novo patamar evolutivo se tornou visível, se descortinou esse novo patamar para que os espíritos que aqui jornadeiam na Terra possam alcançar. E esse patamar evolutivo ele é pautado pelo trabalho, pelo burilamento dos campos do sentimento e do coração. Então, a vinda de Jesus significa isso, a tentativa de absorvermos, de assimilarmos os seus ensinamentos de amor para trabalharmos esse nosso lado, esse lado do sentimento, esse lado do coração. E como aprender e apreender melhor os ensinamentos desse Cristo? É uma coisa que não é muito fácil, né? Porque, como a gente vê, Emmanuel vai ter mensagens que ele vai dizer que há 2000 anos o Cristo espera por nós. E é uma verdade. Ele veio, exemplificou, viveu e foi aquele que realmente cumpriu. Em vários momentos, Emmanuel vai colocar em A Caminho da Luz que ele cumpriu. Cumpriu o quê? Cumpriu a lei. E cumprir a lei é o quê? É viver a questão do amor em plenitude, que é isso que nos falta. Mas, no livro Renúncia, Emmanuel vai retratar a vida de Alcione, um espírito missionário que esteve aqui entre nós. E Alcione vai descrever um pouco um tipo de estudo que eles faziam. E ela vai dizer que o Evangelho, um tipo de estudo sobre o Evangelho. E para nós ela nos revela que o Evangelho é um vasto caminho ascensional para o espírito. Então é um caminho não só para nós dentro desse tempo, desse espaço de tempo de vida nosso, mas é para o espírito na sua eternidade. Esse vasto caminho ascensional e um caminho que para a gente percorrer, nós devemos conhecer a mensagem de Jesus, meditar sobre essa mensagem, sentir essa mensagem e viver. Então, esses são os 4 passos. Então, primeiramente, a gente tem que ler.
depois a gente pensar sobre isso que a gente leu, e depois tentar sentir, se pôr no lugar, se inserir naquela situação e trazer aquela situação que está ali registrada nos escritos para os dias de hoje, para a nossa vida. Para a partir daí nós podemos viver e nos tornarmos a carta viva do Evangelho. Ou seja, o Evangelho ganhar vida em nós, na nossa vida. Os nossos atos, a nossa conduta, refletir os parâmetros que estão registrados nesses livros, nesses ensinamentos de Jesus. E o que é a maioridade espiritual? O que tem a ver com a gente isso tudo? A maioridade espiritual é outro fato que se deu com a vinda de Jesus. A aproximação da vinda de Jesus à Terra foi acompanhada pelo decreto da maioridade espiritual do planeta. Então, naquele momento, o plano espiritual, o plano que toma conta da Terra, definiu que estávamos prontos para receber essas lições. A maioridade espiritual, então, o que ela era naquele momento? Ela era a soma de todo aquele conhecimento no campo da filosofia e no campo da razão, desenvolvido pelos gregos, junto com a questão das organizações romanas, organização no campo do Estado, no campo do direito, no campo da família. Então, esses dois pontos, a soma dessas civilizações greco-romana, nos conferiu esse status de estarmos na maioridade. Só que a maioridade espiritual, a semelhança do que acontece na nossa vida, a gente adquire uma série de direitos quando se torna maior de idade, mas também adquire uma série de responsabilidades. Com Jesus foi a mesma coisa. Quando nós adquirimos essa maioridade espiritual, houve um agravo das responsabilidades e dos deveres no campo do sentimento e do coração. Então, a partir daquele momento, torna-se imperioso que trabalhemos isso. Então, um tipo de falta nesse setor que era tolerada antes da vinda de Jesus, a partir da vinda de Jesus, o peso é outro. Porque a partir daquele momento a gente conhece a mensagem dele. Então, a maioridade espiritual, resumidamente, é um pouco isso do que a gente disse. Mas a gente se coloca na situação. Por exemplo, Jesus fala para um fariseu. O fariseu, historicamente, é colocado como hipócrita. Aí a gente pensa, será que a gente não tem um lado hipócrita a ser trabalhado dentro de nós? Ou o lado do centurião? Será que o centurião, dentro daquilo que ele significa na sociedade, dentro dos seus preconceitos que ele tem naquela sociedade, será que a gente não tem isso dentro de nós também? Ou do cego? Será que a gente não tem uma face cega que a gente não vê as verdades do Cristo? Ou um lado paralisado, um lado paralítico? Então é tentar sempre, dentro de todos os ensinamentos de Jesus, a gente se pôr na situação e tentar identificar em nós mesmos aquelas falhas. É o conhece-te a ti mesmo. A partir daí, a gente estabelece essa empatia. A gente passa a sentir aqueles ensinamentos dentro da nossa vida. E para viver plenamente os ensinamentos do Cristo, é em relação ao outro. Não tem como. A gente, a partir do conhece a ti mesmo, a gente identifica as nossas falhas, começa a trabalhar essas falhas em função dos ensinamentos de Jesus para melhorar essas falhas e tentar abolir elas, mas aonde se verifica se a coisa foi feita de fato é em relação ao outro. Então o Evangelho, para ele ser vivido em sua plenitude, vai ser sempre em relação ao outro e pela aferição do outro mesmo. O outro vai perceber que você está diferente, que os seus atos refletem aquilo que Jesus disse. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Bem-vindos ao Tira Dúvida, do programa Encontro Fraterno. Aqui estamos para responder às suas questões. Nos baseamos num programa Pinga Fogo, levado ao ar em 1972 por Chico Xavier. Este programa abriu as comportas do Brasil inteiro para conhecer a doutrina espírita. Estamos aqui com uma pergunta do nosso telespectador que Eusita irá responder. A pergunta é a seguinte: as deficiências inerentes ao homem explicam-se pela lei de causa e efeito. E nos animais? Como se explicam as anomalias neles existentes? Para o homem, lei de causa e efeito.
Para os animais, lei de evolução. Aliás, a lei que preside o crescimento de nós todos, em todos os reinos. Agora, a questão 600 de O Livro dos Espíritos nos esclarece que os animais, assim como os seres humanos, ficam há algum tempo na erraticidade, no plano espiritual, aguardando o momento preciso da sua nova reencarnação. Só que uma duração menor para a alma dos animais. E tem os espíritos que são responsáveis pelo trabalho com esses seres. Os espíritos guardiões que são incumbidos de canalizar a nova reencarnação de um ser animal de acordo com a sua necessidade. Então, aí, no caso de uma deficiência fisiológica, morfológica, nós trabalhamos com a questão do sofrimento-evolução. O animalzinho vai adquirir mais paciência, o animalzinho vai adquirir mais resignação, à medida em que conquista a sua consciência nesses espaços de vida no plano terreno e vida no plano espiritual. Para que você possa conhecer mais, você pode pesquisar um livro fantástico chamado A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia Prada. E Os Animais, Todos os Animais Merecem o Céu, também é um livro do veterinário Marcel Benedetti, que ganhou um concurso literário espírita. E uma informação de ponta para você. Konrad Lorenz, que foi um grande zoólogo suíço, está no plano espiritual responsável por uma colônia que cuida exatamente de trabalhar os animais para as suas próximas reencarnações. E você que está querendo saber mais, veja o endereço aí na nossa telinha, tiradúvidas@fego.org.br. Muito agradecida pela atenção e até a próxima semana. Em Goiás, nós espíritas participamos do Carnaval de um evento diferente. Trata-se do Congresso Espírita Estadual, onde aproveitamos esse período carnavalesco para encontrar amigos, estudar, confraternizar, tudo com o apoio de excelentes estudiosos da doutrina espírita de nosso país. Trata-se de um evento para toda a família, crianças, jovens, adultos, em locais adequados, com a temática adequada para cada faixa etária. Venha estar conosco neste próximo Carnaval, em 2014, do dia 1º a 4 de março, no Centro de Convenções. Lá estarão Divaldo Pereira Franco, Sérgio Lopes, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida, Otacílio Rangel, Rossando Kingsley e tantos outros palestrantes que nos levarão a reflexões acerca do Evangelho. Faça já a sua inscrição no site da Federação, www.fego.org.br. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje falando sobre Jesus e o Espiritismo com o nosso companheiro Flávio Rei de Carvalho, que é do NEP da FEB. Flávio, para o nosso último bloco, a gente quer saber um pouquinho o que o Espiritismo ele veio com a função de recuperar essa mensagem de Jesus que foi perdida? Então, a mensagem de Jesus, logo após a sua vinda, Emmanuel vai dizer que ela, passado 3 séculos, ela já havia sido desvirtuada. Ela havia sido adaptada já a todos os interesses do mundo, os interesses, sobretudo, políticos e econômicos. E, na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade vai comunicar que o Espiritismo veio recuperar, veio restabelecer o verdadeiro sentido das lições de Jesus. Então, o Espiritismo tem um pouco esse papel de recuperar a mensagem de Jesus, trazer a verdade contida nessa mensagem. Ou seja, trazendo uma linguagem nova, dentro de parâmetros novos, mas a mesma essência, mas parâmetros que nós possamos hoje em dia compreender.
com facetas novas que aquela época Jesus não pôde compreender em função da falta de avanço que havia até então nas ciências e nos conhecimentos humanos. Então o Espiritismo vem no século XIX, quando a sociedade, a humanidade já estava um pouco mais madura e vem desvelar um pouco mais as verdades que Cristo já trouxe àquela época. E o Evangelho de Jesus, então, o Evangelho segundo o Espiritismo seria, então, a síntese das palavras de Jesus? Dos ensinamentos de Jesus? Dos ensinamentos morais. Porque Kardec vai dizer que os evangelhos podem ser divididos em 5 partes, mas que ele vai trabalhar só um aspecto dessas 5 partes, que é o ligado ao ensino moral. Porque o ensino moral, ele diz que é inquestionável. Todas as religiões aceitam os ensinos morais de Cristo, os parâmetros dos ensinos morais de Cristo. Então, por isso, o Evangelho, ele trata desse aspecto, da essência do ensino moral do Cristo. Desse ensino que nos ajuda na nossa conduta diária, tanto na esfera particular quanto na esfera pública. Certa feita, Haroldo Dutra esteve no nosso programa e falou que estamos com saudade do Cristo, que, na verdade, o nosso grande desejo é estar perto dele, né? Uhum. E como é que nós podemos estar, de fato, perto dele? Então, essa saudade do Cristo provavelmente é em função dessa gradual aproximação em relação a Ele, que nós estamos caminhando paulatinamente por meio dos ensinos, sobretudo desses ensinos do Espiritismo. Cristo se torna mais acessível, os seus ensinamentos mais acessíveis, mais compreensíveis, e por isso a gente começa a valorizar mais a vinda dele há 2000 anos atrás. O que isso significou para nós? Daí começa a aparecer essa saudade. Nossa, eu poderia estar lá e às vezes não aproveitei. Mas o chamado de Jesus está aí, continua presente até hoje, porque Jesus chamou as pessoas, os espíritos, e continua chamando. Só que cada espírito escuta o chamado de Jesus no momento em que a sua consciência desperta, em que ele adquire um grau de conscientização, um grau de amadurecimento. Então é nesse momento que o espírito escuta aquele chamado dos bem-aventurados. Aí, os aflitos, os que sofrem, enfim, são vários os tipos de bem-aventurados. Mas é nesse momento, e nesse momento que a gente começa a sentir saudade do Cristo e começa a se aproximar dele. Então, para nós, para estar perto de Jesus, é estudando o seu Evangelho, buscando refletir sobre esse Evangelho, buscando sentir esse Evangelho e viver. Não tem como fugir daquele roteiro que Alcione resumiu tão magistralmente. Flávio, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Belas palavras que trouxeram ao público. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Nosso programa Encontro Fraterno chega ao fim e nós contamos com vocês para a nossa próxima edição. Muito obrigada. Boa noite. A próxima peça que nós vamos ouvir é o Aleluia, Amém, da ópera Judas Macabeus, composta pelo famoso compositor Georg Friedrich Händel. Esse compositor, além de várias óperas, ele compôs muitos oratórios em parceria com o reverendo Thomas Morell, que é o autor do libreto. O libreto conta a história da luta do povo hebreu por manter seus costumes, seus rituais de preces e orações, na época que foram invadidos pelos assírios. E foi-lhe impostos que eles não podiam mais praticar os seus rituais. Um hebreu se revoltou, era um rabino, e quando ele morreu, o seu filho Judas assumiu o comando da revolução. E ele tinha esse apelido de Macabeus porque ele era muito aguerrido nas lutas. E Macabeus, no dialeto dos assírios, significa martelo. A área que nós vamos ouvir é o encerramento glorioso da vitória deles sobre os assírios.
Em Goiás, nós espíritas participamos do Carnaval de um evento diferente. Trata-se do Congresso Espírita Estadual, onde aproveitamos esse período carnavalesco para encontrar amigos, estudar, confraternizar, tudo com o apoio de excelentes estudiosos da doutrina espírita de nosso país. Trata-se de um evento para toda a família, crianças, jovens, adultos, em locais adequados, com a temática adequada para cada faixa etária. Venha estar conosco neste próximo Carnaval, em 2014, do dia 1º a 4 de março, no Centro de Convenções. Lá estarão Divaldo Pereira Franco, Sérgio Lopes, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida, Otacílio Rangel, Rossandro Kingsley e tantos outros palestrantes que nos levarão a reflexões acerca do Evangelho. Faça já a sua inscrição no site da Federação, www.feego.org.br.